opinião é totalmente contrária, contanto que na minha família, minha mãe até fala isso, que realmente trazem, né, essa influência, mas tudo se baseia por educação. Se a pessoa não tem educação falada, ó, aquilo ali você não pode fazer, você tem que, não pode fazer na vida real, né, porque é errado, você tem que ficar só ali no jogo, porque no jogo realmente não vai acontecer nada. Respeitando todo mundo, você se respeita também. Olha, eu penso assim, não é de agora que principalmente levantam essa questão de o jogo vai influenciar negativamente o jogador e vai fazer com que ele se torne um criminoso. Eu acho que antes de qualquer acusação que seja feita em cima dos jogos, primeiro a gente tem que olhar para o indivíduo, para a situação, para a esfera social que ele vive. Tem, por exemplo, a questão de algumas crianças que cresceram, se tornaram criminosos, aí a pessoa já liga diretamente os jogos. Os jogos, eles acabam, sim, influenciando. Eu não acredito que os jogos não influenciam, eles influenciam, sim. Mas isso também vai muito da questão dos pais, que eu acho que quando você tem uma criança, por exemplo, que vai jogar um GTA, você tem que estar muito ciente que o seu filho está jogando um jogo que não é para a faixa etária dele. Os vícios em jogos, eles podem ser prejudiciais, como qualquer vício, né? No caso, eles devem ser tratados. Não é algo que você pode falar que não existe. Sim, existe. Só que também tem que tomar cuidado um pouco para falar tal jogo fez a pessoa cometer tal ação, tal jogo fez a pessoa destruir a própria vida. Então não dá para acusar os jogos. Não dá para você colocar a culpa no jogo. Então, se a pessoa está viciada, ela deve ser tratada, mas a culpa não necessariamente é do jogo. Pela minha vivência, geralmente é um ódio externo, é uma coisa que vem da situação da pessoa. Eu já conversei bastante com pessoas que sentem muita raiva, isso daí é uma situação que também me afeta. E geralmente o que acontece, a pessoa tem alguma negatividade na vida dela, seja uma situação complicada dentro da casa, seja um conflito mal resolvido dentro da própria cabeça, mas o problema é que no momento que você está num ambiente online, você não está humanizando uma outra pessoa, você acaba externalizando essas coisas negativas, você tem que colocar para fora, então é complicado. Então você não pode cometer o erro que muitas mídias cometem de encontrar o caso de alguma pessoa, por exemplo, um adolescente que comete um crime. Isso aconteceu muito na história do Brasil. Um adolescente que comete um crime. Aí vamos ver o histórico do adolescente. Ele jogava um jogo, por exemplo, Assassin's Creed. Por isso que ele foi lá e cometeu o crime. Não. Na verdade, se você for ver a história de Assassin's Creed, é um jogo que fala muito sobre libertação, sobre liberdade, sobre enfrentar algo maior do que você mesmo. Então, você não pode pegar e falar, não, esse adolescente ele entrou nessa escola e ele cometeu tantas atrocidades porque ele jogava um joguinho. Na verdade, ele passava por muitas outras coisas. Às vezes ele era negligenciado, às vezes ele não tinha uma boa estrutura familiar, às vezes ele sofria de problemas psicológicos ou passou por abusos, como bullying, por exemplo. E o que você vê nas notícias é, tal pessoa jogava GTA, por isso ela foi lá e matou alguém. Não, nada a ver. Eu acho que o senso comum ele vem muito de uma geração que, por exemplo, eu tenho 42 anos, eu sou de uma geração onde os meus pais, avós, eles falavam que videogame estragava a televisão, por exemplo. Então, assim, isso veio culturalmente, né, de alguns casos isolados que tomaram uma proporção muito grande, e aí o grande vilão da história acabou sendo o jogo, e não, por exemplo, uma conduta dentro de casa, né, um acompanhamento para uma pessoa que realmente precisa, né? Então, acho que o jogo acabou levando a culpa total disso. Os jogos digitais, eles são bastante utilizados especialmente pela população jovem, e um ponto importante que a gente precisa destacar é que não há nada que eles possam fazer no sentido de criar algo ruim no ímpeto, na índole de uma pessoa, por exemplo.
Esse é um dos caminhos quando a gente pensa em interface entre jogos digitais e as neurociências como um todo. E o outro lado é o lado benéfico, né, que os jogos podem ter também sobre o comportamento, especialmente questões relacionadas a aprendizado, interações. Um ponto que vale a pena a gente destacar é que alguns jovens têm apresentado sim alguns distúrbios de comportamento relacionados ao uso abusivo destes jogos. Tanto que atualmente isso já se configura como uma entidade, como uma doença descrita pelo Manual Diagnóstico de Psiquiatria, o DSM, e o Código Internacional das Doenças. Então já há uma descrição de um transtorno de jogos relacionado a essa população. E a gente tem já estudos cientificamente comprovados dentro da psicologia que uma exposição permanente a estímulos agressivos pode desencadear nos indivíduos a agressividade, né? Isso são inclusive estudos antigos que existem. É uma regra, aí nós temos que pensar, é uma regra que esses jogos vão desencadear a agressividade? Então agora nós temos que pensar de duas formas diferentes. A primeira delas é a questão assim, o indivíduo ele tem uma tendência para a agressividade, o perfil dele já é um perfil mais agressivo. Então quando a gente junta essa característica do indivíduo com um perfil ambiental, com um estímulo ambiental, a possibilidade de desencadear a agressividade se torna um pouco maior. Muitas vezes a gente pode exibir comportamentos agressivos que a outra pessoa fala assim, puxa, mas eu nunca imaginei esse tipo de comportamento. Mas algumas vezes a pessoa pode ter visto esse tipo de comportamento e aí ela está reproduzindo. Eu acredito que os jogos eles influenciam de forma tanto positiva quanto negativa. Posso dar um exemplo como jogos online. Os jogos online eles têm uma característica bem específica que é a competitividade. Isso acaba trazendo à tona o pior do ser humano, eu posso dizer por experiência própria. Cara, com certeza. Eu também acredito que os jogos influenciam no comportamento, né? Eu confesso que como eu vim do esporte, sou uma pessoa muito competitiva, então quando eu vou jogar FIFA, por exemplo, eu me transformo em outra pessoa, mas fica tudo dentro dos jogos, né? Eu consigo diferenciar que ali o meu estresse ali está sendo em relação ao jogo e não às pessoas que estão ao meu redor. E eu acho que é gigantesca, 99,999% da maioria das pessoas também. E influencia de forma positiva, mais do que negativa, na minha opinião, porque a gente acaba aprendendo muita coisa dentro dos jogos, né? Tanto como se comportar, aprendendo sobre história em alguns jogos, aprendendo sobre geografia em outros, enfim. Eu acredito que influencia de forma positiva, sim, porque de todas as pessoas que eu conheço, cara, nenhuma foi afetada negativamente por conta dos jogos, nenhuma aconteceu nada porque ficou bravo enquanto jogava, ou enfim, a grande maioria que eu conheço, e é o meu exemplo também, quando liga os jogos, entra em outro mundo, fica mais relaxado, esquece os problemas, enfim, aí, exato, mas quando vai pro lado competitivo também, aí, pelo menos falando por mim, eu já fico um pouco mais competitivo, quero ganhar, não quero perder, fico bravo comigo mesmo, mas é algo que eu mantenho ali dentro. Eu, desde pequeno, sempre gostei de jogos e a questão da competitividade, ela existe sim. Não acredito que ela seja tão exacerbada quanto poderia ser com outras pessoas, que realmente se perde uma partida é como se o mundo tivesse acabado. Nunca fui assim. Claro, eu me chateio, mas eu entendo, é um jogo, eu não posso fazer nada, não posso controlar o que está fora do meu controle, entendeu? É uma situação que não depende só de mim, muitas vezes. E eu tento sempre equilibrar isso e entender que a questão é mais se divertir. Se você parar de pensar que, nossa, eu tenho que ganhar tudo, eu tenho que ser o número 1, você vai começar a se divertir e vai parar de se estressar com os jogos. Eu acredito que é bom que você extravase toda essa raiva, toda essa negatividade dentro desses jogos. Porque assim você não externaliza
durante seu dia a dia. O indivíduo adulto, ele tende a ter um padrão mais estável. O que a gente espera é que ele já tenha amadurecido, que ele já tenha desenvolvido a crítica, que ele já tenha desenvolvido a noção de consequência do comportamento dele. A criança e o adolescente, eles ainda estão em desenvolvimento desse padrão de comportamento. A criança, ela está em desenvolvimento e ela precisa se socializar, ela precisa aprender a conviver com limites, ela precisa aprender a estabelecer relacionamentos adequados com outras pessoas, ela precisa aprender a se relacionar. E pelo jogo, ela não aprende a fazer isso. Então, essa seria a primeira questão. As crianças precisam ter um limite de horas. O vício, ele pode ser considerado a partir do momento em que a rotina desse jovem muda abruptamente em favor dos jogos. Então, por exemplo, ele já não consegue dormir bem, não se alimenta bem, não quer ou não vai à escola, não interage com os colegas e muitas das vezes ele percebe que aquilo não é bom para ele e ainda assim ele persiste no comportamento. Você está criando um produto, você tem que levar em consideração tudo. Tanto o seu público-alvo, quanto o que você quer fazer. Então, você não pode criar um jogo com diversas coisas que não se encaixam com menor de idade se você quiser vender produto para menor de idade. Então, inclusive, muitos jogos, quando você vai ver isso, ele tem lá a classificação indicativa, ele tem todos os avisos que você pode ter. Então, por exemplo, muitos jogos, quando você vai iniciar, a primeira coisa antes de entrar no menu é: esse jogo possui classificação para maiores de 18 anos, podendo conter cenas de violência. Então, isso depende muito do pai e da mãe, né? Ou do responsável pela criança. Olhar e falar, tá, esse jogo não é legal para você, é melhor você esperar um pouco porque você não compreende exatamente a gravidade que tem matar uma pessoa. Uma coisa que, por exemplo, um adulto já tem. A criança, tudo aquilo ali para ela pode ser considerado normal, porque ela não tem esse discernimento do certo e do errado. Então, ela precisa aprender isso. Então, assim, não é uma questão de, pronto, joguei um jogo violento, eu vou ser um bandido. Não existe isso. Se eu jogasse The Sims, então eu seria decorador de interiores. Não faz muito sentido. Então, assim, depende muito, eu acho, que da situação mental, da saúde mental que tem sido muito prejudicada, principalmente depois da pandemia. As pessoas estão cada vez menos sociáveis, elas estão vivendo muito enclausuradas dentro de casa, muito conectadas na rede social e a realidade delas é uma realidade artificial, não é a realidade de verdade. Elas não sabem o que é a vida e acabam acreditando que o jogo, muitas vezes, talvez o correto para eles, assim. Então, acho que é isso. A gente sempre tenta buscar experiências de outros usuários, de outras pessoas que jogaram, e a gente sempre coleta o máximo de informação possível para ver o que as pessoas basicamente sentem enquanto jogam e buscar uma igualdade nesses sentimentos. Então, tipo, enquanto eu jogo GTA e eu tô dirigindo ali o meu carro pelas avenidas do jogo, eu me sinto relaxado porque, sei lá, esvazia minha mente ou algo do tipo. Então a gente tenta trazer para dentro do próprio jogo de ação um momento ou algo do tipo que se iguale com essa sensação, né, de relaxar, de se sentir mais leve, de esquecer problemas, enfim, e só focar ali na diversão enquanto ele está jogando. A gente sempre procurava trazer o jogo para uma área mais para essa tendência, né, socioambiental, étnica, cultural, né, então todos esses elementos. Mas, obviamente, a gente deixava o assunto livre para o aluno desenvolver, né? Então teve vários jogos que a gente chama de FPS, né, jogos de tiro, né, jogos que exploram um pouco mais dessa questão da violência, mas sempre com um cunho, né, de uma lição de moral por trás. A gente sempre trabalha essa questão, principalmente ética, né, na questão dos jogos, e também a questão da abordagem, que a gente fala que é o PG, né, então seria a faixa etária mínima para a execução de tal jogo, né, assim como ela é feita no cinema, né. É engraçado falar porque essa faixa etária ela começou mais ou menos ali em 92,
com o Mortal Kombat 1. Então, assim, por conta do Mortal Kombat 1, houve uma questão de começo de censura de jogos, né, com faixas etárias e tudo mais. Então, a gente sempre estimula o aluno a identificar qual é o perfil do público que ele está desenvolvendo ali o jogo, né, para, obviamente, ser adequado àquilo. É claro que a pessoa vai tornar isso, né, se é uma pessoa viciada, a vida dela, ela vai construir a vida dela em torno disso. E isso vai gerar problemas. Só que eu não acredito que ele seja a raiz do problema, não. E eu acredito que, inclusive, muitos jogos eles podem tratar essas questões. Por exemplo, jogos multiplayer, onde você consegue se conectar com outros jogadores, conhecer pessoas novas, fazer amizades. Joguem muito, porque o jogo ele não é só uma forma de diversão, ele também é uma forma de fazer com que você conheça muitas coisas que talvez não seria possível se você não jogasse. Muitas pessoas, por exemplo, não têm condição financeira de viajar. Então, o Flight Simulator, por exemplo, é um jogo da Microsoft onde você pega um avião e conhece praticamente todas as cidades do mundo. É basicamente a cultura aí, direto da sua televisão ali, do seu computador. É uma forma também de você conhecer outras culturas, como eu falei, né? O Assassin's Creed me apresentou a muitas culturas que eu não conhecia e que eu comecei a estudar e me interessar muito, levar como referência, inclusive para trabalhos meus, para desenvolver eles de uma forma legal. Então, eu acho que é isso. Eu acabei fazendo vários amigos de vários locais diferentes, culturas diferentes. Então, me ajudou muito a socializar no dia a dia. Eu acabei entendendo que certas pessoas falam de uma forma ou agem de uma forma ali enquanto jogam mesmo e depois, pô, tá tudo bem, a gente se dá super bem e tudo mais. Também aprendi que certas pessoas em determinados países ou até outras cidades longe daqui de Sertãozinho, de Ribeirão, dialogam de uma certa forma. Então isso trouxe uma vasta experiência para mim, para poder conversar sobre qualquer assunto, com qualquer pessoa, de qualquer país e qualquer cidade aqui dentro do Brasil também. Eu conheço pessoas que já estavam passando por problemas e viram nos jogos uma solução ou um meio de enfrentar esses problemas. Pessoas que tinham problemas em questão de sociabilidade, depressão, ansiedade e que são problemas psicológicos reais e elas veem ali uma solução. Então, às vezes, você vê que uma pessoa que ela está isolada do mundo e ela só fica jogando, às vezes o problema não é o jogo, às vezes o problema é outra questão psicológica que ela está passando ali, que precisa sim ser tratada e ser vista. Me tirou também da depressão, uma coisa que eu tinha bastante, me tirou da depressão, me ajudou a ter mais criatividade também com relação aos desenhos, né, que eu gosto de criar. Me ajudou a ter mais amigos, né, online, a conversar com o pessoal, de trocar essa ideia de jogos novos, então sim, eles me ajudaram bastante. Penso que, como um fechamento, é importante a gente deixar claro que não é viável, não é nem desejável que a gente fique demonizando a tecnologia, né? Achando que o que ela traz para nós é ruim, que nós estamos de alguma maneira regredindo enquanto ser humanos, pensando numa perspectiva ampla, né? Que vai desde os jogos até as interações na internet, inteligência artificial e tantas outras coisas que estão ao nosso dispor atualmente. É importante a gente sempre pensar que isso é uma ferramenta e todas as ferramentas elas terão a utilidade que nós dermos a elas. Então é importante a gente passar por esse princípio de considerar que existe tanto o lado bom, a boa aplicabilidade para aquilo, mas também o mau uso com certeza.